Bom dia, meus pequenos. A tia não está em videoconferência com vocês hoje, mas eu resolvi gravar esse vídeo para a gente poder fazer a correção da nossa tarefinha, tá? E não perder o nosso foco nas nossas atividades, tá bem? Nós vamos fazer a correção primeiro da tarefa anterior, ok? Vamos fazer aqui a apresentação já, para a gente poder fazer a nossa correção. A gente já tinha resolvido as primeiras questões, tá bem? Da página 95, 94 e 95. Vamos dar continuidade, tá bem? Na questão 14, que é essa próxima que nós vamos estar resolvendo, Thales fez uma pesquisa no dia 13 de janeiro de 2020 para saber quais são as temperaturas mínimas e máximas em algumas cidades do mundo. Observe o gráfico de coluna a seguir com as informações que ele encontrou e responda, tá? Então, as informações que ele coletou foi essa, tá bem? As temperaturas mínimas vão ser representadas por essa cor azul e as temperaturas máximas vão ser representadas por essa cor em vermelho, tá certo? Ele pesquisou em países de Nova York, Paris, Joanesburgo e de Sydney, na Austrália, tá certo? Então, ele pegou esses países aqui pelo mundo e verificou as temperaturas ambientais, tá? As mínimas e as máximas. O primeiro questionamento faz o seguinte: em qual das cidades pesquisadas por Thales terá a menor temperatura mínima de acordo com a previsão? Tá certo? Então, nós vamos procurar nesse gráfico onde vai ter a cor azul, que vai representar as temperaturas mínimas, de acordo com a nossa legenda aqui, ó. Azul vai ser a mínima e vermelho vai ser a máxima, tá certo? Então, se eu quero procurar a menor temperatura mínima, eu vou procurar pelo menor número, 21, 15, 19, 7. Encontrei o 7. Em qual cidade foi? Na cidade de Nova York. Então, a resposta vai ser qual? Nova York, tá bem? Nova York, ok. Nova York que fica onde? Nos Estados Unidos da América. Show de bola. Então, esse é o meu primeiro questionamento, certo? Vamos agora para o segundo que ele faz, tá? Que é o item B, tá certo? Só um momentinho aqui, vou pegar aqui a questão do item B, para a gente estar fazendo a resolução também dela, certo? Vou colocar aqui no item B. Vamos colocar aqui do item B. Vou colocar aqui, ó, aqui embaixo, como se fosse a próxima, tá? Não vou tirar o gráfico para a gente poder estar analisando. Entre as cidades pesquisadas, em qual ocorrerá a maior temperatura? Então, vamos procurar aqui pela corzinha vermelha. Qual foi a maior temperatura? Olha só, 27. Foi onde? Joanesburgo, vamos aqui. Vamos colocar aqui então, olha só. Essa foi a cidade onde teve a maior temperatura. Joanesburgo. Onde é que fica? Na África do Sul. Ok? Então, já respondemos o item A e o item B. Iremos agora para o item C, para a questão 15, tá bem? Na questão 15 também é uma situação, problema igual à questão 14, certo? Só um momentinho aqui, estou pegando a questão para a gente poder analisar com calma, tá? E poder estar fazendo a resolução da questão.
Vamos aqui. Vou colar a questão aqui, tá? Vamos lá aqui. Questão 15. Variação de temperatura é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima de um determinado lugar. Com base nisso, observe as temperaturas do gráfico do exercício anterior e responda em qual das cidades a variação de temperatura é menor. Então, para isso, eu vou precisar do gráfico, certo? Vou pegar aqui o gráfico rapidinho para a gente poder estar relembrando que temperaturas o gráfico deu, tá? Para a gente estar fazendo a solução dessa questão, tá bem? Vou pegar aqui o gráfico bem rapidinho para a gente estar relembrando, tá bom? Variação é a mudança da temperatura da mínima para a máxima, tá? Então, a gente vai verificar essa mudança aqui, da variação. Vou colocar aqui o gráfico em menor tamanho, tá? Vou colocar aqui embaixo, tá bom? Não vai. Pronto, olha só. Ele quer saber em qual das cidades a variação de temperatura foi menor. Tá bom? Como é que eu vou saber disso, tia? Em qual a variação não mudou muito, tá? Quando não teve um aumento muito grande da temperatura, tá certo? Se eu for verificar, olha aqui, ó, de 7 para 12, quanto foi a variação? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui, essa variação deu 5. Aqui em Nova York deu 5, tá? Variação. Ele quer saber a menor, tá? 5 graus. De 9 para 13, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui deu 4 graus. Da França. 15 para 27, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, ó, aqui já dá variação muito grande, não foi isso? Então, vamos verificar. 27. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer a subtração de 27 menos 15 graus. Eu vou saber a variação. A variação vai ser 12. Foram 12 graus, tá? 12 graus. Sydney, 21 para 26, tá? São 5 graus. Qual foi a variação? Qual foi a cidade que a variação foi menor? Essa aqui que tem o número 4. Então, como é o nome dessa cidade? Paris, na França. França. Então, essa foi a cidade onde teve a menor variação, ou seja, onde a temperatura não mudou, não teve uma brusca mudança, mudou pouquíssimo a variação, tá certo? Nós podemos verificar aqui, apesar de nós termos em vermelho, nós podemos verificar que esses países são países frios, tá? São países que têm temperatura baixa, porque nenhum chegou à questão de 30 graus, olha só, que é uma temperatura um pouquinho mais quente, todos o máximo que chegou foi a 27 graus. Então, são países que vão ter uma temperatura baixa, certo? Então, vamos para a próxima questão. Aliás, a próxima questão é sobre as revisões que nós tivemos, tá? Que foi o que a gente já aprendeu, tá bem? Que são as questões que a gente já aprendeu. Vou pegar aqui a primeira questão da atividade de revisão, tá certo? Só um momentinho. Na primeira fase, a gente vai pegar o gráfico de novo, tá certo? Vamos ver o gráfico. O gráfico de temperatura não vai mudar muito. A cor azul vai representar a temperatura mínima e a cor em vermelho vai representar a temperatura máxima. Só um momentinho, vamos colar aqui, tá? Vou colar primeiro esse gráfico aqui.
Aqui, vou limpar logo tudo. Poder estar colando o meu gráfico. Vou fazer essa limpeza aqui no meu quadro, rapidinho. Vou apagar aqui rapidez o meu quadro. Pronto. Agora vou colar, pronto. Colei a questão 16, certo? Agora vou pegar os meus questionamentos dessa questão, tá bom? Pra gente poder avaliar. Aqui são as opções que nós vamos marcar de acordo com o nosso gráfico, tá? Nossa, na questão 16. Em um mesmo dia, 4 cidades apresentaram diferentes temperaturas. Em qual cidade a temperatura mínima foi a maior? Então, agora eu vou dar a mínima, ou que seja, vou procurar na cor azul. Aí ele quer saber qual das cidades a temperatura mínima foi a maior. A cidade A, B, C ou D. Vamos lá na cidade A, deu 19. Na cidade B, deu 21, então deu mais. Na cidade C, deu 18. Na cidade D, deu 20. Então, só pode ser meu gabarito a cidade B, ok? A cidade B foi a que deu a maior temperatura mínima, certo? Vamos agora para a questão 17 da nossa atividade de revisão, tá bem, amores? Questão 17. Só um instantinho que a gente vai pegar aqui a questão 17, ok? Para a gente estar fazendo a resolução dela também. Tá? Só um momentinho, enquanto isso vocês vão fazendo aí, tá? Vou pegar aqui a questão 17. Ok? Vamos fazer do mesmo jeito. Vou pegar e vou botar nossas opções ao lado. Agora a gente já está analisando. Na questão 17, né, vamos analisar o quê? Vamos analisar uma tabela, tá bem? Lembra que é revisão? Então, nós também fizemos a questão da análise das nossas tabelas, tá? Da nossa tabela. Vamos agora fazer o restante aqui. Vou pegar aqui as opções, tá bom? Só um momentinho aqui. Só um instantinho. Pronto, tá aqui as nossas opções, as nossas cidades que nós iremos colocar, certo? Então, vamos aqui, ó, primeiro para a primeira questão, questão 17. Vamos analisar a questão para entender o que se pede, ok? Gabriel pesquisou a temperatura de algumas capitais da América do Sul e notou sua pesquisa e anotou sua pesquisa na tabela a seguir. Olha só, em Buenos Aires, na Argentina, a temperatura mínima foi 24, a temperatura máxima 27. Em Lima, no Peru, a temperatura mínima foi de 19, a máxima de 25. Santiago, no Chile, temperatura mínima foi de 17, temperatura máxima, tá bem, foi de
32. Em Brasília, nossa capital, tá, do Brasil, a temperatura mínima foi de 19 e a máxima foi de 31. Ele quer saber em qual cidade a variação de temperatura máxima e a temperatura mínima foi a maior. Lembra que a gente procurou saber a variação, a menor variação? Agora eu quero saber a maior variação, certo? Vamos colocar aqui o meu cálculo aqui rapidinho, olha só. Aqui a variação da mínima para a máxima foram de 3 graus, certo? Aqui 3 graus. De 19 para 25, tá? A variação de 19 para 25 é só fazer a subtração. 25 menos 19. Eu vou ter a variação de 6 graus, tá? Seis graus. Vamos fazer aqui a variação. Ele quer saber a maior variação. Por enquanto, o Peru está ganhando, tá? Agora ele quer saber de 32, a variação de 32 graus, tá? 32 graus para 27. Então, é só pegar 32, tá bem? Menos 27. Aliás, menos 17, tá? Que é a temperatura mínima. Vou ter uma variação de 15 graus. Vamos ver agora do Brasil. Do Brasil, a variação maior foi de 31 graus, tá? Então, vou pegar 31 e vou subtrair por 19, que foi a temperatura mínima. Eu vou ter um total de 12. 12 graus. Ele quer saber a maior. Então, a maior dessas cidades foi quem? Foi em Santiago, no Chile. Então, a minha gabarito só pode ser o item C, ok? O item C. Vamos agora à questão 18, tá? Façam aí, enquanto eu estiver pegar aqui a questão 18. Vamos lá aqui, ó. Na questão 18, fala o seguinte: Oswaldo aferiu a temperatura corporal do seu neto. Após retirar o termômetro, Oswaldo pôde analisar a temperatura marcada, conforme mostra na imagem a seguir. Ele sabe que a partir de 37 graus, seu neto já está em estado febril. Verifique a medida da temperatura do termômetro e assine a questão correta. Vou pegar aqui só o termômetro para a gente verificar, tá? Vou pegar aqui o termômetrozinho. A gente vai ver a temperatura depois, a gente vai ver as opções, tá? Vou colocar o termômetro aqui do lado, tá bem? A gente vai colocar as opções aqui. Pronto, vou colocar o meu termômetro aqui do lado. Tem que analisar o que foi que deu no meu termômetro, tá bem? Eu vou pegar as opções, tá? Vamos ver as opções que Oswaldo colocou aqui. Vamos analisar as opções. De acordo com as opções, vamos saber se quais são as certas, qual é a certa, se tem mais de uma, se tem somente uma, tá? De acordo com o termômetro avaliado, tá bem? A imagem do termômetro. Eu vou analisar as minhas afirmações e vou marcar a correta. Se está falando a correta, então vai ter somente uma, tá? Senão seria as opções corretas. Como não está no plural, então vai ser somente uma, vai contar no singular. Vamos aqui as opções, olha só. De acordo com o termômetro, olha só. 37, que é o estado febril, é aqui, tá? Vou marcar aqui com vocês, olha só. Aqui, o número 37, ó. Foi aqui, tá? A temperatura do menino deu aqui, ó. Foi aqui que deu, foi no vermelhinho. Marcando o quê, ó? Marcando 36 graus. Certo?
Marcando 36 graus, certo? Vamos aqui verificar. Agora vamos analisar as questões que faz Oswaldo. Vamos ver o item A. O neto de Oswaldo está com febre, pois o termômetro marcou mais de 38. Não, isso aqui é falso. Ele não marcou mais de 38, marcou 36. A medida da temperatura de acordo com o termômetro é menor do que 32. Não, não é menor do que 32, é maior do que 32. Item C. Oswaldo verificou que seu neto está com febre, pois o termômetro marcou exatamente 31 graus. Não, 31 graus não é estado febril, não é febre, e a partir dos 37. Vamos ver o item D. O neto de Oswaldo não está com febre, pois a temperatura está abaixo de 37. Está abaixo de 37? Sim, porque 36 é menor do que 37. Então, a nossa opção correta é o item D. Show de bola! Muito bom, meus amores. Terminamos a nossa revisão. Agora vamos para o nosso capítulo de hoje, ok? Ótimo. Vamos agora ao nosso capítulo de hoje, tá? No nosso capítulo de hoje, nós vamos falar sobre gráficos e tabelas, ok? Nós vamos entrar agora no nosso capítulo falando um pouquinho sobre gráficos e tabelas. Vou começar uma nova apresentação, tá? E vamos iniciar o nosso capítulo de hoje. Olha só, nós já estudamos um pouquinho sobre gráficos e tabelas e vamos dar continuidade ao nosso estudo, tá? Aqui nós podemos avaliar uma exemplo de vários tipos de gráficos, tá certo? Olha só a fórmula. Nós temos na vertical, nós temos a horizontal, nós temos esse gráfico em bolas, nós temos esse gráfico onde tem somente por 3 cores, por 2 cores, tá certo? Então, nós vamos ter a variação. Onde é que eu posso encontrar essa variação de gráfico? No computador de vocês vai ter um programa chamado Word, tá? No Word, ele vai ter a questão de inserir gráficos, e lá vocês vão ter opções de gráficos. Somente vai ter assim, em barras. Não, nós vamos ter gráficos também em formato de pizza, tá certo? E por enquanto nós só vemos os gráficos em formato de barras, certo? Neste capítulo, nós analisaremos os dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráfico de coluna ou pictóricos. Além da importância de saber interpretar dados, devemos ser capazes de descrever e sintetizar o que lemos nos dados expressos nessas tabelas e gráficos, certo? A gente já sabe um pouquinho, já sabe que na legenda abaixo, nas cores vão indicar o que é uma coisa e o que é outra. Nos gráficos e tabelas, principalmente nos gráficos que nós utilizamos para medir as temperaturas, nós verificamos que a nossa legenda indicou a cor azul para a temperatura mínima e a cor vermelha para a temperatura máxima, ok? É muito comum nos depararmos diariamente com gráficos e tabelas nas mídias sociais. Pesquisar, organizar e analisar dados, fazer previsões e concluir algo são habilidades importantes em nosso cotidiano. A gente já viu um pouquinho sobre a questão da análise dos dados. Quando eu vejo um gráfico e consigo compreender o que está querendo me passar, eu estou conseguindo analisar a informação que o gráfico está passando para mim. Que informação pode ser essa, tia? Pode ser diversas informações, tá? Uma coleta de dados, em uma pesquisa, eu posso ter infinitas pesquisas, infinitas informações que eu posso passar no meu gráfico. Lembra que a tia falou que a gente pode fazer pesquisa sobre o gosto dos meus coleguinhas dentro da sala de aula, sobre os brinquedos preferidos, os programas de TV, os desenhos, tudo isso eu posso coletar informações, eu posso escolher um público-alvo. Eu posso escolher várias cidades, posso escolher somente um público-alvo que está dentro da minha sala, que está dentro da minha casa, minha vizinhança, e com isso eu faço algumas perguntas e eu posso inserir essas perguntas, essas respostas aonde? Em gráficos ou em tabelas, tá bem? Sempre que fazemos uma pesquisa ou uma amostra de que é a coleta de dados, em um grupo particular, podemos organizar os resultados em tabelas ou em gráficos, tá? A forma, tio, mas
como é que eu posso saber como é que eu posso usar, quando eu posso usar a tabela ou quando eu posso usar o gráfico, tá? É a melhor forma de você analisar, de você expor a questão da sua pesquisa. Quando as respostas são, quando uma pessoa vai falar a sua opinião, a melhor forma de você mostrar a sua pesquisa é através de tabelas, porque você pode escrever a opinião. No gráfico não fica tão legal assim. No gráfico fica legal palavras bem objetivas, como sim ou não, certo? Objetos, nome de país, que é a questão que a gente utilizou, a questão da temperatura. Então, nesses gráficos, dá para a gente poder utilizar bem direitinho e mostrar o nosso resultado das nossas pesquisas, tá? Vamos falar agora sobre tabelas simples e de dupla entrada. O que é uma, o que é outra, tá? A tabela é uma ferramenta usada para organizar os dados, como aqueles coletados em uma pesquisa. Ela é composta por linhas e colunas, e os dados são apresentados em suas interseções, em forma de números, palavras, frases ou etc. Lembra que eu disse que quando você faz uma pergunta onde a pessoa vai dizer a sua opinião, você pode colocar, escrever a opinião, colocando frases. Posso colocar tudo que a pessoa dizer? Não, você vai analisar a opinião dela e vai colocar palavras com o mesmo sentido, sem mudar o sentido da opinião. Porque às vezes uma pessoa pode escrever uma frase muito grande, tá? Até um pequeno parágrafo. Se você não fica legal colocar isso numa tabela, então você vai ver o que a pessoa quis dizer e pode colocar com a sua escrita, mas usando as palavras do entrevistado, ok? Alguns elementos da tabela são muito importantes, pois auxiliam na interpretação. Além disso, as tabelas possuem diferentes formatos. Nós vamos ver algumas aqui, olha só. Agora nós vamos ver as tabelas simples e tabelas de dupla entrada, tá? Tabela simples, lembra aquela tabela que eu passei na nossa aula de educação financeira, onde eu pedi para vocês escolherem uma receita, tá? Sobre um produto, sobre alguma coisa que poderia ser vendido nos tempos juninos, que são muito feitos em tempos juninos e que poderiam ser vendidos. Aí eu pedi para você escolher um produto e colocar os ingredientes e o preço unitário. Essa tabela era simples, porque só tínhamos o produto e o preço do produto, tá? Mas eu pedi, além disso, eu pedi a questão do lucro de vocês. Então, eu já não pedi mais uma tabela simples, eu pedi uma tabela com dupla entrada, porque teria o produto em cima, teria os ingredientes, o custo dos ingredientes, tá? E o seu lucro. Então, teria, vamos dizer que 3 colunas, tá? Representando esse produto. Não teria somente o nome do produto e nem somente o preço. Eu teria essa avaliação. Então, eu usei essa tabela de entrada dupla. Aqui a gente vai ser representado pela simples, de botando só um produto, ok? Refrigerante e o preço dele. R$3,50. Então, ele não pediu mais do que isso, ele só pediu o produto e o preço, tá? Na próxima tabela de entrada, de dupla entrada, ele especificou, ele queria saber aqui, a gente está mostrando o quê? A altura e o peso do aluno. Aqui o aluno em questão seria a Ana. Quanto é que ela tem de altura? 1,63. E o peso dela, 52 quilogramas, tá? Então, aqui nós temos dois tipos de pesquisa. Aqui ele só teve uma pesquisa, a questão do produto e o preço daquele produto. Aqui ele teve a pesquisa sobre a altura e o peso referente a quem? Ao aluno, certo? Tabela simples apresenta uma informação. Por exemplo, acima a informação é o preço de cada produto vendido. Portanto, a tabela informa que em determinado local o salgado custa R$3,50. Já as tabelas de dupla entrada apresentam as informações divididas em dois grupos. Por exemplo, no exemplo acima, a tabela informa a altura dos alunos Ana, Carlos e Fábio. Então, pela tabela, sabemos que o aluno Carlos, por exemplo, possui 1,54 de altura
tá? E pesa 60 quilos. Então, ele está dando duas informações. Desse aluno, ele está dando a altura e o peso, tá? Vocês irão responder questões em análise de quê? De tabelas e de gráficos, tá certo? Que são as questões das páginas 104, 105, 106 e 107 e 108. Tia, mas são muitas páginas, mas é só a avaliação das tabelas, tá? Atividades são pequenas, tá certo? Aí nós vamos praticar, vamos fazer a prática da nossa resolução das nossas tabelas, da nossa interpretação dos dados de coleta de dados obtidos, tá bem? Façam essa prática em casa e nós iremos fazer essa resolução na próxima aula de matemática. Desejo a vocês boa atividade, tá? Vou estar postando já na plataforma o post de atividades para você estar mandando para mim, tá bem? E até o nosso próximo encontro, que será na quarta-feira, tá? Na nossa aulinha de ciência. Bom dia, amores, e até a próxima.